Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Pedro, certo? Sou aluno da turma 4 de Computação Numérica da UFRN, aluno do professor Marcelo, certo? E venho aqui hoje junto com o meu grupo, Felipe Gabriel e Robin Kimmer, todos alunos do semestre de 2024.1, falar um pouco sobre raízes, tá? Tema do nosso laboratório, certo? Em sala de aula. Inicialmente, nós fizemos um experimento, tá? Onde consiste na filmagem de duas esferas em seus respectivos planos inclinados, tá? Então nós temos duas rampas, de uma forma geral, onde cada bola vai se deslocar em cima de um deles, sendo que uma delas, tá? A do plano mais baixo será lançada primeiro e logo em seguida, tá? A segunda bola do plano mais alto será lançada. Esse experimento ele tem por objetivo, tá, comprovar o experimento de Aquiles e da tartaruga, né? É, Tentando determinar em que momento o objeto que foi lançado primeiro ele vai ser ultrapassado pelo segundo objeto, tá? Que é justamente a teoria defendida de que é, o primeiro objeto ele jamais seria alcançado, né? Pelo segundo objeto. Existe essa teoria. E basicamente o experimento consiste em comprovar a não veracidade dessa parte do da teoria, tá? Nós coletamos alguns pontos, certo? Três deles principais, que basicamente é o ponto de lançada da primeira bolinha, tá? No slide que você tá vendo aí, a mão tá cobrindo um pouquinho, mas foi o momento exato em que ela foi lançada, certo? Lembrando que não há impulso, certo? Então é basicamente soltar a bolinha e ela vai por efeito da gravidade, descer normalmente. O segundo momento é o momento em que a segunda bolinha, né, do plano mais alto, ela é solta. E o terceiro momento, tá, é justamente o momento exato onde a bolinha do plano superior, ela ultrapassa a bolinha do plano inferior, tá? Os quatro métodos de aproximação numérica de raízes de funções são o método da falsa posição, o método da bissecção, o método de Newton e o método da secante. O método da falsa posição é um método numérico usado para resolver equações lineares definidas em um intervalo AB, partindo do pressuposto de que haja uma solução em um subintervalo contido em AB. O método da bissecção, que pode ser visto como um método da falsa posição melhorado, é um método é, de busca de raízes que bissecta repetidamente um intervalo e então seleciona um subintervalo contendo a raiz para processamento adicional em relação ao método da falsa posição. O método de Newton tem o objetivo de estimar as raízes de uma função. Para isso, escolhe-se uma aproximação inicial para esta. Uma desvantagem desse método seria se a aproximação não for boa ou foi muito ruim, então pode até acontecer do resultado divergir ao invés de convergir para uma raiz desejada. O método da secante é um algoritmo de busca de raízes que usa uma sequência de raízes de linhas secantes para aproximar cada vez melhor a raiz de uma função f. O método da secante pode ser pensado como uma aproximação por diferenças finitas do método de Newton. Após obter os dados do experimento, fizemos todo o processo de inserir os dados e montar o programa que analisasse, a partir das informações iniciais, em qual momento as bolas se encontrariam. Após a análise manual e o gerar das informações, a diferença que obtivemos foi de 0,008 segundos para o valor real à abscissão gerada pelo programa. Como a função calcula a partir dos pontos iniciais, determinamos que a diferença encontrada entre os resultados se dá ao fato da interferência humana, pois calculamos a partir do ponto em que pausamos o vídeo para iniciar e pausamos para finalizar. A diferença entre a bisseção, a falsa posição, a secante e o método de Newton foi inferior ainda a 0,008 entre si,
Como os resultados estavam muito próximos, determinamos que a situação onde o gráfico identifica está mais próxima pelo programa do que pelo cálculo manual.